Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hudson Andrade e hoje vamos começar aqui no canal um novo quadro, onde abordaremos histórias de personalidades cristãs que tiveram uma importância para a humanidade ou ministérios diferenciados e foram muito importantes também para a história da igreja. Motivados pelo que está escrito em 1 Coríntios 11:1, que diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto que eles deviam imitar os seus exemplos, pois assim eles estariam mais próximos de Cristo, pois Paulo estava sempre buscando servir a Jesus. Então, essas pessoas que eu vou trazer aqui, a história delas é sempre essa busca incessante por servirem a Cristo. Então, essa é a motivação do nosso canal, mostrar histórias de pessoas que sempre buscaram cada vez mais a Cristo e assim serviram a humanidade de uma maneira diferenciada. Mas antes de irmos para a história de hoje, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu comentário, deixar o seu curtir e de me seguir nas páginas do Facebook e do Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, para que vocês possam ter um pouco mais desse conteúdo cristão que eu estou produzindo para vocês, tá certo? E começaremos esse novo quadro do canal com a história do meu quase xará, ou então meu xará mesmo, o Hudson Taylor. Bom, James Hudson Taylor foi um missionário que nasceu em 21 de maio de 1832 na Inglaterra e morreu em 3 de junho de 1905 na China. Desde sua infância, ele sempre teve o forte desejo de evangelizar nesse país. Entretanto, nos anos de adolescência, ele teve um período muito conturbado e chegou a se afastar um pouco da fé cristã. Mas, aos 17 anos, ele leu um folhetinho, um panfletinho de evangelização que foi escrito pelo próprio pai dele, e assim ele aprendeu e ele compreendeu a mensagem do evangelho, que é o Cristo morto e ressurreto pelos nossos pecados. E assim ele aceitou de uma vez por todas Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ao aceitar Jesus, ele sentiu novamente o forte chamado de evangelizar na China. E aí, então, ele começou a se preparar para seguir o seu chamado. E para se preparar, ele estudou mandarim e medicina, visto que na época existia uma grande necessidade de bons médicos naquele país. Além disso, ele estudou também a teologia, o latim e o grego. Enquanto ainda estava na Inglaterra, ele passou a se alimentar basicamente de aveia e arroz, para se enquadrar nos padrões chineses de alimentação da época. Com 21 anos de idade, ele partiu a bordo de um navio de carga para o seu destino, e após 6 longos meses de viagem, ele chegou em Xangai. Ele foi evangelizar no interior do país e começou a distribuir literatura e partes bíblicas para as pessoas que viviam ao redor da cidade de Xangai. E muitos doentes, dos quais ele tratou como médico, aceitaram Jesus Cristo e foram curados de suas enfermidades. Mas nem tudo foi fácil na vida dele, pois o missionário chegou a passar por muitos problemas e dificuldades e perdeu inclusive as suas filhas e a sua própria esposa na obra missionária. Mesmo assim, continuou orando e pedindo para que Deus enviasse mais pessoas que tivessem o mesmo interesse que ele para fazerem a obra. Para isso, ele visitou países como Estados Unidos, Canadá e na própria Inglaterra. Ele recrutava mais e mais missionários para a evangelização da China. E em abril de 1905, como eu já disse aqui no começo do vídeo, aos 73 anos, ele morreu em sua última viagem missionária ao país para o qual ele foi chamado. E essa foi uma ligeira abordagem a essa fantástica história do missionário James Hudson Taylor. Mas eu gostaria de perguntar para você agora, qual é o seu chamado? Qual é a sua história? Como você tem se preparado para esse chamado? Você tem aceitado o que Deus tem colocado na sua vida ou para construir a sua própria história? Ou você tem fugido daquilo que Deus tem preparado para você?